Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Estamos comentando nesta série sobre a diferença que existe dentro da palavra alma. Como vimos no vídeo anterior, nós presenciamos o fato de que a palavra hebraica para alma é nefeg, ok? Que aparece aí pelo menos 754 vezes no Antigo Testamento. E na língua grega, a palavra que se refere à alma, ou psique, é retratado, então, aparece pelo menos umas 100 vezes aí no Novo Testamento, ok? Então, devemos entender que quando nós estamos trabalhando a ideia de alma na Bíblia, nem sempre ela tem o mesmo significado, ok? Como fazem, no caso, as Testemunhas de Jeová e também a crença adventista da Igreja Adventista do Sétimo Dia de acreditar que não existe uma alma imortal, ok? Então, devemos entender que apesar de, às vezes, vermos textos bíblicos onde a palavra alma ela é retratada não como sendo, entendeu, uma parte do ser humano que sobrevive à morte do corpo. É verdade. Às vezes é mencionada como o próprio ser vivo, certo? Às vezes como o sangue. Mas as escrituras elas são praticamente enfáticas, ao declarar que a alma não é a própria pessoa, tá? Sendo, portanto, entidades distintas, ok? Nesta série e neste vídeo, nós vamos ver que a alma também ela é retratada como o sangue, tá? As Testemunhas de Jeová, elas retratam somente alma como o sangue. Mas nem sempre o sentido de alma na Bíblia é como sangue. Mas existe um entendimento dentro das Escrituras da diversidade desta palavra. E não podemos dogmatizar esta palavra, como fazem, por exemplo, as Testemunhas de Jeová. Então, quando você lê, por exemplo, um texto das Escrituras Sagradas, como, por exemplo, Mateus capítulo 26, versículo 38, que diz: Então lhes disse, Jesus dizendo, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Então, se você observar, não somente nessa passagem, mas como em outras, e você substituir a palavra alma por sangue, perderá o sentido, a passagem bíblica. Então, se você colocar aqui em Mateus 26, versículo 38, então lhes disse, ou seja, disse Jesus, o meu sangue está cheio de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Então, se você substituir a palavra alma por sangue, veja que absurdo que nós vamos ter no texto escriturístico das Sagradas Escrituras. Então, devemos ter muito cuidado com a interpretação bíblica, tá? Alma não é sinônimo de sangue somente como ensina a Sociedade de Torres de Vigia das Testemunhas de Jeová, tá? Nós vemos também em Levítico, capítulo 17, versículo 14, está escrito o seguinte na palavra de Deus: portanto, é a alma de toda a carne o seu sangue, e pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Ok? Então, nós observamos que nem sempre a passagem, quando se refere à alma nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se refere a sangue. Mas neste versículo
está se referindo, sim, à alma como sangue. Tá? Essa é uma das passagens, né, bíblicas em que a alma tem um significado realmente, então, de sangue. Tá? Significado de sangue. Essa identificação de sangue ocorre porque ele é essencial à vida, tá? Pois o sangue é a vida, conforme diz Deuteronômio 12, versículo 23. Ou seja, no sangue está a vida dos seres humanos e dos animais também. Por isso é frequentemente chamada a alma de sangue, né? Mas devemos entender que não é somente a palavra alma significa sangue, como ensina, como eu já disse, a Testemunha de Jeová. Temos que ter um cuidado com a interpretação bíblica. Outras passagens bíblicas também, como Gênesis capítulo 9, versículo 4, Levítico capítulo 17, versículo 10 a 14, são passagens que mostram a alma sendo chamada de sangue, mas é pela razão já apresentada a vocês, como eu passei, ok? Na maioria das vezes não dá para substituir alma por sangue, tá? Então, devemos entender esse pormenor. Então, outras passagens bíblicas, como Gênesis capítulo 9, verso 4, Levítico 17, 10 ao 14, mostram a alma sendo chamada de sangue, mas é pela razão que eu já apresentei para vocês, ok? Na maioria das vezes, não dá para substituir alma por sangue, tá? Pessoa, vida, tá? Então, depende unicamente, né, do contexto bíblico para nós podermos entender o que a passagem está transmitindo, qual a ideia que está sendo transmitida. Não dá para a gente dogmatizar tudo, tá? Dogmatizar esta palavra seria um absurdo, tá? E a gente vai violentar a doutrina bíblica, ok? Então, queridos, devemos entender, às vezes, qual é o significado dos termos bíblicos para descrever a essência de nossa natureza interior. Os termos bíblicos usados para descrever essa essência da nossa natureza interior, né, que são a alma, no hebraico, nefeg, né, e espírito, tá? Também no grego podemos ter a palavra pneuma, tá? Então, existe um significado somente quando nós nos referimos a essas palavras? Não existe. E é isso que nós estamos vendo nessa série, e não podemos incorrer neste erro de interpretação bíblica. Até o próximo vídeo. Fique na paz. Deus abençoe.